aqui o que eu vou apresentar para vocês são alguns conceitos bem básicos mesmo, que estão no livro também. Então, assim, quem já leu o livro, desculpe a aprofundando aqui do conteúdo, né, que eventualmente vai acontecer, mas essa é a ideia, assim, dar um overview geral da parte conceitual. Bom, como a Cássia já me apresentou, então eu não vou aumentar aqui o tempo para a apresentação. Só gostaria de destacar brevemente que hoje eu não atuo mais na academia, né? Desde 2019, eu optei por uma vida um pouquinho diferente em termos profissionais, então eu saí da área acadêmica e me dedico agora à consultoria, projetos de consultoria em empresas dos mais diversos ramos, sempre buscando aplicar e desenvolver artefatos para melhoria dos processos produtivos, dos sistemas de serviços, etc. E claro que nessas empresas, eu também procuro, sempre que possível, que a gente tenha a oportunidade de fazer projetos de pesquisa, inclusive em parceria com o Instituto de Ciência e Tecnologia, trazer a Design Science Research para esse contexto, que tem sido muito legal, né? Porque a gente mostra justamente aquilo que a Design Science Research tenta nos colocar como premissa desde o princípio, que é aproximar a teoria e prática, aproximar a realidade das empresas com a academia. Então, por mais que eu não esteja mais no meio acadêmico, eu optei por continuar tanto estudando quanto aplicando sempre que possível a Design Science Research, dado que é um tema que eu realmente gosto muito e estudo já há mais de 10 anos. Então, até, por favor, também não estiverem ouvindo bem alguma coisa, por favor, me avisem. E toda a apresentação, e claro, o livro, para quem já teve a oportunidade de ler, ele foi projetado, pensado para o contexto da engenharia de produção, para o contexto da gestão de operações, porque, enfim, é a minha área de formação desde a graduação. No entanto, é importante lembrar que todos os conceitos que estão ali, eles podem ser abstraídos para qualquer área que tenha como interesse o projeto, que tenha como interesse o desenvolvimento e avaliação de artefatos, como foi o que Kátia colocou agora no contexto da própria enfermagem, no contexto da pandemia em que estamos vivendo nesse momento. Então, mesmo quando eu trago aqui questões de engenharia, de gestão, entendam como premissas que é algo que está sendo projetado ou alguém que deseja projetar. Tá? Então, abstraiam essa questão da formação especificamente, mas como o livro e a minha área toda de formação é essa, acaba que para mim é mais simples falar sobre isso, mas eu vou tentar, sempre que possível, trazer para o contexto mais genérico, né? E bom, e essa frase eu gosto muito, que esse autor ele diz que como engenheiros estamos em condições de mudar o mundo e não apenas estudá-lo. E isso é um ponto que sempre, desde a minha graduação, fez eu pensar, né? Desde a minha graduação, por exemplo, quando fui fazer meu trabalho de pesquisa final, meu trabalho de conclusão do curso, eu não fiquei confortável em apenas dizer as coisas, né, sempre são assim, as coisas que acontecem dessa forma. Não que um estudo de caso pode colocar muito bem, né? Isso acontece por isso, por causa disso. Isso acontece dessa forma porque tem tal e tal interferência. Mas isso para mim não era suficiente. Eu queria algo mais e fiz isso no meu trabalho de conclusão, embora não fosse uma premissa de estudo de caso. Eu coloquei ali o que eu deveria fazer para mudar aquela situação, o que a empresa deveria fazer para mudar aquela situação problemática em que se encontrava. E é isso que a gente, todos nós que temos esse desejo de projetar algo, ou até essa necessidade de projetar algo, que é o que a gente agora numa pandemia às vezes não é nem desejo, né? Mas é uma necessidade de projetar, seja um ambiente mais seguro, seja projetar um novo protocolo, seja projetar um novo medicamento, enfim, a gente não basta para nós apenas estudarmos o que já está posto. A gente precisa avançar em projetar e pensar em como que eu vou fazer para mudar o mundo a partir dessa condição. E é nesse ponto que vem a design science toda como relativa, como conceito principal dela, né? Que é justamente proporcionar essa possibilidade de eu ter uma ciência do projeto, uma ciência do artificial, uma ciência que não estuda apenas os fenômenos sociais e os fenômenos naturais que já estão postos no nosso mundo, mas que projeta um mundo novo, que projeta uma situação diferente. Então, é nesse contexto que vem a design science. Aqui, só fazendo um pequeno parênteses, que eu acho que é válido, o conceito de design science todo que a gente, inclusive,
se baseia no livro, e que é o que eu venho estudando desde 2011, ele é um conceito trazido inicialmente por Herbert Simon, que é economista, inclusive ganhador do Prêmio Nobel de Economia, né? Então não especificamente nesse livro que ele traz o conceito de design science, mas ele que naquele momento, em 1969, quando ele escreve o livro que se chama Ciências do Artificial, ele nos põe a seguinte pergunta. Hoje, ou nos põe a seguinte reflexão, né? Melhor pergunta, uma reflexão. Que hoje o mundo em que a gente vive, ele é muito mais artificial do que natural. Ele é um mundo muito mais composto por coisas que nós, humanos, projetamos para mudar uma determinada realidade, do que por aquelas coisas que já estão postas na natureza, na sociedade, a priori. Então, naquele momento, em 1969, quando ele escreve esse livro, ele é o primeiro a acender essa primeira fagulha, assim, de, opa, precisamos estudar uma coisa diferente, precisamos estudar, ele estava trazendo ali uma ciência diferente, uma ciência que não era a ciência natural, que não era a ciência social, era uma ciência do artificial, que não traduzindo ficou design science, né? Em inglês design science ou ciência do projeto. Na tradução para o português, a gente chama de ciência do projeto ou ciência do artificial, tá? Tanto que no livro a gente optou por não traduzir. E aí, por que eu estou fazendo esse parênteses para vocês? Porque isso que o Herbert Simon traz lá em 69 são as premissas básicas dessa outra ciência. É uma ciência que não compete com a ciência natural e a ciência social. É uma ciência que complementa essas duas. Elas três se complementam, na verdade. Porque não adianta nada. Eu estudei um fenômeno, quero mudar aquela realidade. Se eu também não tiver pessoas adequadas para mudar aquela realidade, nada vai funcionar. Eu posso desenhar o melhor artefato do mundo, mas se eu não conhecer as premissas fundamentais que sustentam, por exemplo, alguns conceitos da ciência social, talvez eu não consiga nunca implementar aquele artefato que é sucesso. Então, o conhecimento científico ele é totalmente complementar, seja da ciência social, natural ou, nesse caso, da design science, que é a ciência do artificial. Então, sempre que eu falar design science, eu estou falando do conceito central enquanto ciência, enquanto geração do conhecimento, no mesmo nível que eu estou falando da ciência tradicional. O que eu estou falando aqui de ciência tradicional? Natural e social, tá? Estudam os fenômenos naturais e os fenômenos sociais, enquanto aqui a design science estuda o artificial, projeta novos artefatos, projeta inovações, projeta, prescreve soluções. Mas isso está no mesmo nível e uma complementa a outra. Por outro lado, quando a gente vai falando de Design Science Research, a gente está falando do método que operacionaliza essa ciência. O método que me diz o passo a passo de como que eu construo um conhecimento sustentado na Design Science. Como que eu construo um conhecimento sustentado num artefato? Como que eu construo um artefato? Como que eu avalio um artefato? Então, a Design Science Research é o método de pesquisa que operacionaliza a Design Science. Enquanto a Design Science, enquanto conceito de paradigma científico, está no mesmo nível da ciência natural e da ciência social, do conhecimento científico tradicional, né, que a gente está falando, a Design Science Research está no mesmo nível dos métodos de pesquisa tradicionais, como, por exemplo, pesquisação, estudo de casos, survey, modelagem, etc. Então, eu só gostaria de fazer esse parênteses para mostrar que são dois níveis diferentes. Uma coisa é entender os conceitos gerais da Design Science, da ciência do projeto. Outra coisa, depois, é operacionalizar ela por meio da Design Science Research, que é o método de pesquisa. Então, só fazer esse pequeno parênteses, isso está no livro, mas acho que vale a gente já iniciar nosso debate por esse conceito, que ele não é um conceito tão óbvio assim. E a Design Science Research, embora o conceito de Design Science que o Herbert Simon tenha trazido lá em 69, a discussão de como conduzir uma pesquisa fundamentada na Design Science começou a crescer a sua discussão a partir da década de 90 apenas na área de tecnologia da informação, na área de TI. E depois, claro, foi expandido para outras áreas. Mas veja, a gente está falando de um longo caminho que foi percorrido entre o conceito ser apresentado e esse conceito começar a ser operacionalizado em termos de método de pesquisa. Como eu falei inicialmente, ali por 90 iniciou na área de sistemas de informação, tecnologia da informação, e depois, ali pelo início de 2000, é que começou a ser estudado na área de gestão,
e vamos combinar que a área da saúde deve ser um pouco mais recente ainda, né? Então, por isso também toda essa preocupação nesse contexto de devo ou não devo usar, posso ou não posso usar o método para fazer pesquisa. Então, só para trazer um pouquinho do contexto histórico, acho importante. Bom, o livro, como Cássia apresentou, ele traz um pouco desse conceito geral da Design Science, mas aqui ele se fixa especialmente na questão da Design Science Research, de como conduzir a pesquisa. Tem as duas versões publicadas, como Cássia também já comentou, vou passar direto. E no que especialmente a Design Science ela pode ser e deve ser útil para nós, né? Porque ela é um paradigma científico que tenta unir justamente teoria e prática, que tenta nos mostrar e ajudar, inclusive, nessa operacionalização depois por meio da Design Science Research, que eu deveria olhar para essas duas questões como um único espectro. A teoria contribuindo para a prática e a prática contribuindo para a teoria. Eu não tenho como fazer uma boa teoria sem ter prática. E eu não tenho como assegurar uma boa prática sem estar focado, sem estar fundamentado em um bom conhecimento teórico. Então, tudo aquilo que a ciência tradicional muitas vezes coloca como dicotômico, que ou a teoria ou a prática, na teoria a prática é outra, né? Coloca como dicotômico, a Design Science, como conceito, ela tenta justamente unir essas duas coisas e mostrar que não deveria existir esse gap entre teoria e prática, mas sim uma tentativa de, com esse paradigma científico, de eu construir melhores teorias a partir da prática e ter uma melhor prática a partir da teoria já construída. Baseado nesse conceito também, é que vem essas duas palavrinhas-chave, que inclusive Cássia comentou, né, enquanto estava falando, que é relevância e rigor. A Design Science, todo o tempo, ela está preocupada com esses dois aspectos, em ter uma pesquisa relevante, em ter uma pesquisa que tenha uma utilidade prática, que contribua para a prática, no entanto, que ao mesmo tempo tenha rigor, né, para que eu justamente possa chamar de pesquisa, senão não posso chamar de pesquisa. Não adianta nada fazer um trabalho em que eu consiga resolver um problema maravilhosamente bem, num único contexto, mas que eu não consigo reproduzir depois de maneira alguma, ou que eu nem sei explicar por que aquilo funcionou. Isso é relevante? É relevante, mas sem rigor científico algum. A Design Science vem enquanto um conceito para unir essas duas coisas, relevância e rigor, inclusive tendo a relevância como um dos aspectos para dizer que a minha pesquisa foi rigorosa, porque ela ter um tema e um problema relevante é o passo inicial para fazer uma pesquisa em Design Science. Do contrário, eu não deveria nem iniciar. Se aquilo que eu estou trabalhando não é relevante, eu não deveria nem iniciar aquela pesquisa. E claro, como qualquer pesquisa científica, conduzida com rigor. E aí vem algumas questões assim para a gente refletir sobre esse ponto de rigor e relevância. E por que esse tema se transforma cada vez mais em um tema importante e necessário para a pesquisa brasileira, independentemente de área, né? Independentemente do contexto. Essa aqui é uma fala antiga, mas ela, infelizmente, ainda não mudou. Schwarzman traz que no Brasil, a pesquisa acadêmica não se transforma em produtos ou serviços úteis à sociedade. Infelizmente, isso ainda é verdade. Boa parte das pesquisas que a gente faz na academia, às vezes as empresas ou a sociedade sequer fica sabendo, sequer entende o que foi feito, sequer pensa em utilizar esse conhecimento para alguma coisa. Então, esse é um dos problemas e que acaba nos distanciando a questão teoria e prática, acaba nos distanciando na questão academia e empresa. Né? Uma outra questão que o Frick traz na Forbes é que nós precisamos ser melhores em traduzir nossa pesquisa para os gestores. Quando ele fala nisso, aqui a gente está falando de gestor, mas isso serve, obviamente, para qualquer área, para qualquer profissional. Às vezes a gente está tão preocupado, tão autocentrado na nossa pesquisa, em fazer uma pesquisa que tenha rigor e que consiga ser publicada, de preferência ser publicada num jornal de alto impacto, que a gente esquece de nos fazer aquela pergunta bem básica, assim, que é, tá, e daí? O que agora eu faço com esse resultado da minha pesquisa? O que esse resultado leva as pessoas a construírem um mundo melhor, uma sociedade mais justa, um produto mais rentável? Tá, e daí? Sabe? E se sai daí, ainda falta. E aqui, quando a gente fala que precisa ser melhor em traduzir, não é porque os profissionais não conseguem entender os termos técnicos ou acadêmicos, não é isso. Eles sequer conseguem enxergar a relevância ou a utilidade daquilo que muitas vezes a gente está publicando.
e a gente não está publicando para eles, a gente está publicando para sustentar ainda mais o conceito de academia. Mas isso não necessariamente leva aquilo que pode ser útil para quem poderia, de fato, realmente utilizar aquele conhecimento que está sendo produzido. E aqui a gente começa a ver uma outra série de problemas, que é a quantidade de coisas que a gente publica a cada ano, né? Esse dado eu acho muito interessante, porque ele é de 2007, e que no Brasil se publicava aproximadamente 20 mil artigos por ano em 2007. A maior parte dos artigos, até para conseguir uma publicação, extremamente quantitativos, né? Orientados a hipóteses e, enfim, aquela questão para garantir alto rigor e ter uma publicação com alto impacto pela revista, né? Só que acontece que às vezes aquilo ali gera tanta complicação, meu R quadrado deu tanto, eu pensei, bom demais, tá, mas e agora? O que eu faço com essa informação? Ninguém lê, ninguém utiliza. E esse dado, ele não melhora muito. Em 2011, a gente publicou perto de 50 mil artigos no ano. Olha o que aumentou de 2007 para 2011. Entre 2006 e 2016, que são 10 anos, a gente publicou mais de 440 mil artigos em 10 anos. E aí? O que se fez com esses artigos? O que se fez com esse conhecimento que foi publicado no formato de artigo, que foi divulgado no formato de artigo? Quantos enfermeiros, quantos médicos, quantos gestores de hospitais, de fato utilizaram o conhecimento que foi publicado pela academia para melhorar o contexto que estavam vivendo? A gente não sabe, mas pela experiência, eu posso dizer para vocês que é muito pouco, pelo menos na área de gestão, eu posso dizer que é muito pouco e muito raro. E aqui alguns dados um pouco mais alarmantes, para que a gente, enquanto vocês mestrandos, doutorandos principalmente, não queiram ficar nessas estatísticas aqui, né? Em média, um artigo não é lido por mais do que 10 pessoas além do revisor. Isso é muito triste. Às vezes minha família lê, né? Porque é tão complexo que não faz nenhum sentido. E mais de 1,5 milhões dos artigos revisados por pares são publicados por ano. Imagina, 1,5 milhão de artigos são revisados por pares. Esse dado aqui é de 2017, tá, gente? Pode ser que já tenha aumentado de lá para cá. E, infelizmente, muitos desses artigos são ignorados, inclusive pela comunidade científica. Olhem, por exemplo, na área de humanas, 82% dos artigos que foram publicados sequer foram citados. Se não foram citados, é muito provavelmente que não tenham sido lidos. Agora, 82% de artigos não terem sido nem lidos é muito triste, né? Todo o esforço, dedicação que a gente tem para pesquisa e não ser nem lido é muito triste. E por isso a gente deve pensar desde o início sobre a relevância da nossa pesquisa. E quando eu falo relevância, gente, vamos lá. Eu trouxe isso no contexto da Design Science. A Design Science ajudando a diminuir esse gap entre teoria e prática, ajudando a diminuir esse gap entre empresa e academia, mas isso não deveria ser papel único exclusivamente da Design Science. É o papel de qualquer um de nós, enquanto pesquisador, tentar fazer isso. Né? Claro, aqui está o contexto da Design Science para exemplificar, mas ela não é o único paradigma que nos ajuda a isso. Mas vamos lá. Eu gosto muito dessa matriz aqui, ela está no livro também, ela mostra justamente esses quadrantes entre relevância e rigor. Eu tenho aqui, nesse primeiro quadrante, deixa eu mostrar para vocês. Nesse primeiro quadrante aqui, que a gente sequer deveria chamar isso de pesquisa, na verdade. A gente está chamando aqui de pesquisa indesejada, mas não é pesquisa, porque não tem nem rigor e não tem nem relevância. É alguma coisa que eu faço para cumprir alguma meta, né? Seja para poder publicar, tentar publicar pelo menos, seja para eu tentar defender a dissertação, defender a tese, mas assim, é uma pesquisa que não tem nem rigor nem relevância, provavelmente não vai conseguir lugar nenhum. Depois eu tenho o que a gente chama aqui de pesquisa leviana. O que é pesquisa leviana? Eu tenho uma alta relevância, eu talvez tenha conseguido resolver um problema muito bem, no entanto eu conduzi isso com baixo rigor. Eu não sei se eu vou conseguir reproduzir aquela melhoria novamente, eu não sei se aqueles resultados que eu obtive foram de fato resultados por conta da minha intervenção, seja ela for, ou se foi por obra única e exclusiva do acaso. Eu não sei, porque eu não conduzi com rigor. Depois nós temos aqui a pesquisa autocentrada. O que é a pesquisa autocentrada? Ela tem altíssimo rigor, ninguém questiona que ela gere um conhecimento científico, confiável, com bons resultados, no entanto ela baixa relevância.
É aquele tipo de pesquisa que eu faço para conseguir publicar muito bem, ser reconhecido, mas assim, cuja utilidade daquele conhecimento pode não estar clara, né? Pode não estar sendo pensado realmente a utilidade daquele conhecimento. Tá? Ele é um problema que acontece no mundo todo. Aqui alguns exemplos só de pesquisas que foram financiadas pela National Science Foundation americana, que é como se fosse o CNPq brasileiro, e que um senador americano faz esse relatório a cada, acho que 5 anos, mostrando para onde foi o dinheiro do cidadão, né? Para onde foi o dinheiro do cidadão que foi aplicado em pesquisa. Então, por exemplo, um estudo sugerindo que jogar Farmville no Facebook ajuda os adultos a desenvolver e manter relacionamentos. Aí depois de tu ler isso, tu te pergunta, tá, e daí? O que eu faço com esse conhecimento? Ou uma análise de quão rápido os pais respondem aos nomes de bebês que estão na moda. Qual é a relevância de fato dessa informação de, em quanto tempo Valentina vai ser o nome da moda? Em quanto tempo Enzo vai ser o nome da moda? Qual é a relevância de ter essa informação? Ou milhões de dólares para depois descobrir que as pessoas que muitas vezes postam fotos na internet no mesmo local e no mesmo tempo são geralmente amigos. Precisava de uma pesquisa para isso? Acho que não, né? Ele fez esse mesmo relatório em 2016. Aqui ele trouxe inclusive valores. 1,1 milhões de dólares para financiar pesquisas sobre se e por que as cheerleaders, né, que são aquelas... Tá aqui a figurinha aqui das cheerleaders, que são as animadoras lá dos esportes deles, parecem mais atraentes quando estão juntas com outras cheerleaders. Tá, e daí? Ou 855 mil dólares para dizer se são os republicanos ou os democratas que ficam mais repugnantes ao comer minhocas. Ou ainda 5 milhões de dólares para pesquisar se os pássaros bêbados usam insultos quando estão bêbados. Gente, isso é um tanto quanto absurdo, né? Se a gente for pensar. Eu não tenho esse relatório nacional. Até procurei já se alguma coisa no CNPq, se tinha, não tem. Mas assim, não precisa. O importante é que nós façamos, cada vez que a gente vai fazer uma pesquisa, nós façamos essa análise de qual vai ser a relevância disso que eu estou fazendo para a sociedade, para a organização que eu estou, para o mundo, não sei. Qual vai ser a relevância disso? Que conhecimento eu vou gerar que vai poder, inclusive, ser útil para outras pessoas avançarem aquele conhecimento no futuro? Pode ser que o que eu vou gerar não mude o mundo de uma hora para outra, mas ele pode ser um dos tijolinhos que depois vai fazer alguém avançar e isso pode fazer a diferença. Então, aqui fica mais realmente como reflexão para a gente, pessoal. Bom, e por que isso tudo, né? Só para fazer essa visão geral sobre o quanto a relevância e rigor devem estar na nossa mente. E é nesse contexto que a Design Science surge principalmente, para nos ajudar a fazer uma pesquisa que seja mais relevante e, ao mesmo tempo, mantenha o rigor, tem um gato aqui me incomodando, que, ao mesmo tempo, mantenha o rigor científico e metodológico necessário para qualquer pesquisa. Falando especificamente em Design Science, quando o Herbert Simon traz lá aquela reflexão, né, sobre o mundo em que vivemos hoje ser muito mais artificial do que natural, e o quanto seria importante a gente começar a estudar esse mundo artificial, várias questões vão surgindo. E obviamente, como eu falei para vocês, tem coisas que a gente vai descobrir depois apenas como funcionam, a gente só sabe que elas funcionam. Por exemplo, eu gosto bastante dessa figurinha aqui que mostra como os aviões voam, né? Então aqui eu tenho um pouquinho de ar, um pouquinho de magia, um pouquinho de ar, um pouquinho mais de magia, aqui muita magia para fazer funcionar. Óbvio que não, né? Mas vamos pegar um exemplo do próprio avião. Quando o Santos Dumont projetou o primeiro avião, conseguiu voar com aquele avião. Então ele projetou um artefato, nesse caso um artefato físico, um avião. Ele colocou esse avião para voar, para testar, avaliou, funcionou. Ele tinha todo o conhecimento sobre termodinâmica 1, 2 e 3. Ele tinha feito na universidade algum curso específico, alguma especialização, algo para saber absolutamente tudo que regia, todas as leis da física, todas as leis de termodinâmica. Enfim, com certeza não. E por que com certeza não? Porque mesmo depois de Santos Dumont já ter morrido há muito tempo, de nós já voarmos de avião há muito tempo, só depois é que muitas ações
mostram por que um avião continua voando, é que surgiram. Então, nós não precisamos saber exatamente tudo antes de começar a projetar. Muitas vezes a gente projeta, funciona, e só muito lá na frente a gente consegue entender ou explicar o porquê. Um outro exemplo, a bicicleta. Quantos anos a gente usa bicicleta? Quantos anos a bicicleta foi projetada? E se eu disser para vocês que só em 2011 é que os cientistas conseguiram explicar por que a bicicleta fica de pé enquanto a gente está pedalando. Antes disso, eles não tinham uma explicação científica para isso. Imaginem se a gente tivesse que esperar todo o conhecimento científico, natural, física, etc., para poder aí começar a projetar. Não é assim que funciona. Muitas vezes eu projeto e só depois eu consigo entender. E só depois eu consigo explicar por que as coisas funcionam daquela forma. O que não me limita a já usar aquele conhecimento ou já usar aquele artefato. Um outro ponto, claro, aqui que é importante ressaltar é que, beleza, eu posso não saber todas as leis da física, posso não ter um conhecimento super avançado em termodinâmica e ter conseguido projetar um avião. Mas eu tenho que minimamente saber que existe a lei da gravidade e que essa eu preciso respeitar e que eu não vou mudar ela. Então, existe o conhecimento natural, conhecimento sobre as coisas do universo, e o artefato que eu vou projetar, ele tem que respeitar isso. Existe o conhecimento sobre a sociedade, como a sociedade se comporta, e aquele artefato que eu vou projetar, eu tenho que considerar isso, porque ele tem que respeitar essas leis da natureza, ele tem que respeitar essas leis da sociedade. No entanto, pode ser que só com o conhecimento científico tradicional que eu tenho da natureza ou da sociedade, só com eles eu não consiga projetar. Eu tenho que usar o quê? O conhecimento sobre o projeto, o conhecimento sobre o artificial, a própria criatividade de nós, humanos, para projetar uma solução. Então, entendam que esses conhecimentos eles são totalmente complementares. Eu não preciso ter todos eles na mão para começar a projetar. Muitas vezes eu não tenho. Vamos pegar Leonardo da Vinci. Quantas coisas Leonardo da Vinci projetou, quantas coisas ele fez? Ele tinha tudo bonitinho já na mão projetado? Não. Ele muitas vezes projetou e só depois entendeu por que aquilo funcionava. E essas coisas são complementares e é assim mesmo. Elas não competem entre si, elas se complementam e respeitam umas os limites das outras. Tá? Pessoal, não sei se tem alguma pergunta até aqui antes da gente avançar. Aline, vamos fazer assim, a gente abre no final para debate, pode ser? Tá bem. Pode ser sim. Bom, principais conceitos, então, que são muito importantes quando a gente fala do paradigma da Design Science. Primeiro, ela não consolida um conhecimento sobre a natureza ou sobre um conhecimento sobre a sociedade. Ela consolida um conhecimento sobre o projeto. Ela consolida um conhecimento sobre desenvolver soluções ou prescrever soluções para melhorar um determinado sistema, ou resolver um problema, ou criar um novo artefato, ou melhorar um artefato existente. Né? Então, é isso que é a Design Science. É essa ciência que faz todos essa consolidação ou essa geração desse tipo de conhecimento. Baseado nisso, obviamente, um outro conceito muito central na Design Science é o artefato. Eu sempre vou estar me referindo, quando eu estou me referindo a Design Science, eu sempre vou ter um artefato no meio da história. Seja algo que eu estou construindo, seja algo que eu estou incrementando, seja algo que eu estou avaliando. Mas eu sempre vou ter um artefato ali. O que é um artefato? Um artefato é algo que foi construído pela humanidade, tá? Foi construído pelo homem, enfim. É uma interface entre um ambiente externo e um ambiente interno. E deixa eu colocar a figura aqui para mostrar para vocês. O que é o artefato? Aqui dentro, ó, dentro dessas engrenagens aqui, é como se eu tivesse o ambiente interno do artefato. Ou seja, os mecanismos de como que ele está colocado ali internamente para funcionar. Aqui, nessa linha pontilhada, é o artefato propriamente dito. Por quê? Porque ele é o que faz a interface entre esses mecanismos internos e o ambiente externo em que ele está posto. E para que serve esse artefato? Que é essa linhazinha pontilhada aqui. Ele serve para alcançar um determinado resultado, para alcançar um determinado objetivo. Respeitando, claro, aquele ambiente externo e sendo organizado internamente para atender esse objetivo. Eu vou dar um exemplo aqui para facilitar um pouquinho o entendimento. Relógio. Todo mundo aqui conhece um relógio, já teve um relógio, já viu um relógio. Vocês lembram daqueles relógios de pêndulo que normalmente tem na casa
dos avós, assim, o relógio de pêndulo faz bastante barulho, ainda às vezes tem um cuco, um passarinho que sai para fora gritar uma vez por hora. Vocês já conhecem esse relógio ou vocês são muito novos para conhecer? Sim, Sim. cada uma tem mesmo. A gente conhece. Tá. Ótimo. Então, assim, esse relógio de pêndulo, qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é mostrar as horas, né? Simplesmente como qualquer relógio, o objetivo central dele é mostrar as horas. Ele tem uma organização, mecanismos internos, nesse caso aqui, que funcionam com um pêndulo, que tem como objetivo mostrar as horas para um determinado ambiente. No caso aqui, a casa da avó. Agora vamos supor que a gente pegou esse relógio, que está lá na casa da avó, um pêndulo bem bonitinho, funcionando perfeitamente. Pegamos esse relógio e colocamos agora dentro de um navio. O que vai acontecer com esse relógio? Aqui dentro ele está igual. Os mecanismos internos dele são os mesmos, ainda é o pêndulo, tudo certinho. Mas nós alteramos o ambiente externo. O ambiente externo agora não é mais um ambiente plano, como é que se diz? Uniforme, tranquilo. Não, ele é um ambiente em que ele tem muitas variações, em que ele sofre muitas variações, ondulações. O que vai acontecer quando esse ambiente externo está sofrendo essas variações? Ele vai continuar mostrando a hora corretamente? Muito provavelmente não, porque o mecanismo interno dele, pelo pêndulo, demanda que ele esteja num ambiente estável, que ele tenha estabilidade para continuar mostrando as horas corretamente. Então ele não vai ter mais condições de alcançar o resultado que a gente espera dele, que é apresentar a hora com precisão. Única e exclusivamente por uma coisa: eu mudei o ambiente externo, mudei onde aquele relógio está. O que a gente precisa fazer nesse caso? Bom, de preferência aqui, eu quero ter um relógio no navio, eu preciso de um relógio no navio. Esse mecanismo interno, que é um pêndulo, não vai ser o melhor mecanismo para eu conseguir ter as horas corretamente num ambiente como um navio. Nesse caso aqui, o melhor é que eu tenha uma outra organização desse mecanismo interno para que esse artefato consiga apresentar as horas corretamente. Aí eu posso ter lá um relógio digital, de pulso, eu posso ter um relógio normal, de corda, enfim, que vai funcionar perfeitamente, porque eles não demandam a estabilidade que o relógio de pêndulo demanda. Então vejam, nesse exemplo do relógio, por que eu gosto de trazer ele, né? Que é um exemplo até que o Simon traz no início do livro dele. Toda vez que eu altero o ambiente externo, e se eu quero continuar alcançando os mesmos objetivos, os mesmos resultados, muito provavelmente eu vou precisar alterar o ambiente interno daquele artefato. Do contrário, eu não vou conseguir garantir que ele chegue nos objetivos que eu quero. Da mesma forma, se eu alterar os mecanismos internos do artefato, ele poderá, naquele mesmo ambiente externo, gerar resultados distintos daquele que foi projetado inicialmente. Então, sempre que eu falar do artefato, independente do nome que eu dou para esse artefato, como que eu organizo ele, eu sempre tenho que lembrar que eu tenho um ambiente interno e eu tenho um ambiente externo. Qualquer alteração entre um deles, isso vai alterar o meu objetivo final, isso vai alterar o resultado que eu estou esperando e talvez eu tenha que fazer ajustes. Então, por exemplo, um relógio. Isso é uma outra coisa importante. Os artefatos, eles não precisam competir entre si. Eles podem continuar vivendo juntos no mesmo mundo. A gente ainda tem relógio de pêndulo na casa da avó, e tudo ok. A gente tem smartwatch, e tudo ok. A gente tem relógio normal de parede, e beleza. Nós temos ainda relógio de sol, porque não, a gente está na praia, não tem nenhum relógio por perto, coloca ali um palitinho, faz um relógio de sol rapidinho, consegue ver as horas. Então, são diferentes artefatos, todos com um objetivo que é mostrar as horas, afinal de contas, o objetivo central do relógio é mostrar as horas. No entanto, eles têm mecanismos internos completamente diferentes e, às vezes, esses mecanismos podem ser mais ou menos adequados para aquele ambiente externo que eu estou me colocando. Então, esse é o conceito, acho que, principal de artefato que é válido a gente ressaltar. Deixa eu passar aqui para o próximo conceito. Depois, um outro conceito importante é que sempre que eu estiver falando de design science, eu estou falando pela busca, fazendo uma pesquisa, pela busca de uma solução satisfatória. O que é uma solução satisfatória? Ela é diferente de uma solução ótima. Solução ótima é aquela perfeita, que não tem nenhuma restrição, que tudo foi atendido, ela funciona perfeitamente.
Na Design Science, eu não estou procurando a solução ótima. Por quê? Porque nem sempre a solução ótima é viável. Nem sempre a solução ótima é a mais adequada para aquele contexto. Vamos lá, eu posso ter desenvolvido o melhor método possível para aumentar a segurança nos hospitais. No entanto, se ela for inviável financeiramente, ela não é uma solução satisfatória, porque ela não vai poder ser aplicada, ela não vai ter utilidade nesse momento. Então, sempre que eu estiver procurando soluções no Design Science, eu estou falando de soluções satisfatórias, que poderão ser melhoradas com o tempo, poderão ser melhoradas para outro contexto, sem sombra de dúvida. Mas eu tenho que ter em mente que essa solução ela tem que ser viável agora, ela tem que ser útil e viável agora para aquele contexto. Do contrário, ela não é uma solução adequada. Um outro conceito muito importante é a validade pragmática, que é o que busca assegurar para a gente a utilidade da solução proposta para aquele problema. Então, aqui, de novo, considera custo-benefício, particularidades daquele ambiente, eventualmente algumas alterações que eu preciso fazer no artefato para atender aquele ambiente ou não. Então, esse é um outro conceito. E, por fim, o que eu gostaria de trazer aqui nessa parte inicial, que ainda é pouco debatido na Design Science, mas que para mim é um dos conceitos mais importantes que existem, é o conceito de classe de problemas. Nós falamos um pouquinho na reunião, acho que foi lá em fevereiro, se eu não me engano, quando a gente conversou, mas a classe de problemas, o que que é? Ela é justamente aquilo que nos permite generalizar o conhecimento que a gente desenvolve a partir da pesquisa em Design Science. E quando eu falo generalizar aqui, entendam que eu não estou generalizando para uma grande teoria, como é o caso da ciência social e da ciência natural, que nos permite, dependendo do método e como que eu conduzi a pesquisa, generalizar aqueles resultados como uma teoria geral. Não, a Design Science eu não vou generalizar para uma teoria geral. Eu vou generalizar aquela minha solução, aquele meu artefato, aquela minha prescrição para uma classe de problemas. É até aí que vai a minha generalização. É o que a gente chama também de teoria substantiva, não é uma teoria geral, uma teoria substantiva. Mas é como eu organizo os conhecimentos em Design Science. E por que isso é importante, gente? Porque, vamos lá, se eu construir um artefato e aquele artefato é útil apenas para aquele contexto, naquele momento que eu construí, eu não fiz uma Design Science. Eu posso ter projetado uma solução, posso ter dado uma consultoria, posso ter feito várias coisas, mas não uma Design Science. A Design Science, quando eu desenvolvo uma pesquisa com a Design Science, eu generalizo aquele conhecimento que eu promovi, aquele conhecimento que eu construí, para uma classe de problemas. Eu vou dizer, isso eu testei no meu hospital, XYZ, mas isso serve para qualquer hospital que tenha tais e tais e tais características. Ou isso serve para qualquer enfermaria com tais e tais e tais características. Ou isso serve para sempre que eu tenho um problema XYZ num contexto tal. Então, isso que é a classe de problemas. Ele organiza a trajetória e o desenvolvimento do conhecimento da Design Science. E ele organiza de maneira que eu possa, depois, no futuro, alguém, 10 anos depois, olhar, poxa, olha só, essa pesquisa que a Cássia fez aqui, ela generalizou para tal classe de problemas, que é justamente a classe de problemas que eu tenho. Vou ver se o artefato dela pode ser útil para mim ou não. E aí a pessoa pode chegar, interessante, poderia ser útil, mas eu preciso fazer essa adaptação no mecanismo interno, porque o meu ambiente externo é um pouquinho diferente. Mas, ok, eu tenho um ponto de partida. Então, esse conhecimento ele está organizado e está generalizado. Eu não estou gerando uma solução exclusiva para mim. Eu estou gerando uma solução para uma classe de problemas, que é como a gente consolida o conhecimento em Design Science. Então, aqui acho que a gente já falou. Como que eu posso construir essa classe de problemas? Isso que não é uma coisa simples, nem um pouco simples, mas ela é extremamente relevante, tá? Primeira coisa, quando eu começo a fazer a conscientização do problema lá na Design Science Research, por exemplo, estou lá me conscientizando sobre o problema, entendendo o problema, vendo os problemas práticos que englobam, vendo os problemas teóricos que englobam, e eu estou entendendo tudo isso, estou fazendo entrevistas, estou observando, estou pesquisando, estou falando com especialistas, estou entendendo aquele problema de uma maneira geral. Entendi esse problema. Eu começo a fazer a revisão sistemática da literatura. Às vezes a gente faz essas duas coisas concomitantemente, e tudo bem também. Essa revisão da literatura usa tanto bases de dados científicas, quanto deveria usar bases de dados técnicas também. Inclusive patentes e coisas do gênero deveriam ser pesquisadas nesse momento. A partir do momento que eu me conscientizei do problema, já vi o que existe na literatura sobre isso, isso vai me permitir o quê? Identificar artefatos que existem para resolver aquele problema. Sejam artefatos que eu vi, por exemplo, lá no próprio hospital, na empresa, sejam artefatos que eu vi na literatura, acadêmica ou não. E eu vou listando esses artefatos.
vou identificando e listando esses artefatos. Tem um artefato A, tem um artefato B, tem um artefato C. E aí eu configuro a partir deles uma classe de problemas. Identifiquei 3 artefatos e todos eles agitar ou melhor, como é um problema, né? Reduzir a insegurança de contaminação em ambiente hospitalar. Isso pode ser uma classe de problemas. Segurança ou redução de problemas de contaminação hospitalar. E eu tenho aqui 3 artefatos que fazem isso. Aí eu, como pesquisador, já vou olhar, poxa, algum desses artefatos aqui pode ser útil para mim também? Já tenho a minha classe de problemas, sei que é essa, também é segurança de contaminação hospitalar. Essa classe de problemas está ok? Esses artefatos funcionariam para mim, sim ou não? Se sim, ok, eu vou pegar um desses artefatos e aplicar, ou adaptar, talvez, os mecanismos internos e aplicar e avaliar se ele funciona. Isso é gerar conhecimento, sem sombra de dúvidas, isso é gerar conhecimento também. Ou eu posso chegar à conclusão que não, que nenhum desses artefatos aqui serve para mim, que o meu contexto é tão particular que, embora a minha classe de problema seja essa, nenhum desses artefatos aqui funciona para mim, eu preciso construir aqui o artefato D. Beleza, eu vou estar colocando aqui mais uma pedrinha na construção e na consolidação do conhecimento dentro dessa classe de problemas, tá? Então, esse aqui é um conceito que eu vejo como muito central e que, infelizmente, ainda falta entendimento sobre ele, o que muitas vezes compromete muito fortemente o rigor da pesquisa, tá? Então, depois vão dizer, mas eu não consigo publicar com a Design Science. Sim, se tu não estiver atento a isso e a tua capacidade de generalização para a classe de problemas, é muito provável que tu não consiga publicar mesmo. Esse é um ponto extremamente chave para o sucesso e para eu dizer que eu gerei um conhecimento de fato. Não que eu solucionei um problema específico, fiz uma consultoria. Não, eu gerei um conhecimento e esse conhecimento pode ser útil para outros pesquisadores, outros profissionais no futuro, tá? Bom, baseado nisso, inclusive no livro, a gente traz o pêndulo, né? O pêndulo para nos mostrar quais decisões eu deveria tomar a cada momento para direcionar minha pesquisa em Design Science. Então, a primeira decisão que eu preciso ter clareza sobre a razão para realizar uma pesquisa. E na Design Science, especialmente, eu preciso ter clareza que essa razão tem que ser uma razão de realmente que vai gerar uma determinada utilidade, ou a razão tem que ser prescrever uma solução, ou projetar algo novo, ou ainda incrementar um artefato que já existe, mas incrementar, usar ele de uma maneira diferente. Então, tem que ter clareza sobre as razões que me fazem fazer essa pesquisa. Depois eu tenho o objetivo da pesquisa, que também é um outro ponto que eu tenho que ter clareza, que é, nesse caso, a Design Science, prescrever uma solução, projetar um novo artefato, gerar conhecimento sobre o projeto, enfim. Depois os métodos científicos, que aqui, além do hipotético dedutivo, indutivo, dedutivo, se acrescenta o abdutivo, que é a nossa capacidade toda criativa de projetar coisas novas. Os métodos de pesquisa, que aqui, como eu coloquei para vocês, deixa eu até abrir aqui os métodos de pesquisa. O principal método que sustenta as pesquisas em Design Science é a Design Science Research, que é quando a Design Science Research? Quando eu estou projetando, desenvolvendo e avaliando um novo artefato, tá? Mas eu poderia fazer um estudo de caso sobre o paradigma da Design Science? Poderia, supondo que esse artefato já existe, esse artefato já está posto lá no hospital, ele já foi construído, ele já está sendo usado para intervenção, mas ninguém nunca foi lá formalizar ele. Eu vou fazer um estudo de caso para formalizar ele. Então, meu objeto de pesquisa, meu objeto de análise é o artefato. Só que eu não estou desenvolvendo e avaliando o artefato. Eu estou formalizando um artefato que já existe. Nesse caso, o método de pesquisa mais adequado é o estudo de caso, embora no paradigma científico da Design Science. Eu sei que isso é um pouco confuso, mas quem estiver nessa situação vale a pena estudar e aprofundar esse entendimento, porque ele faz bastante diferença. Da mesma forma, a pesquisação. O artefato já está pronto, mas eu quero intervir com ele agora na realidade para ver se ele funciona. Mas não fui eu que desenvolvi esse artefato. Esse artefato já está pronto, já está dado. Mas eu quero fazer a intervenção no mundo real usando esse artefato. Bom, o meu objeto é o artefato, então, Design Science. No entanto, a forma como eu vou intervir com ele na realidade, como que eu vou usar ele na pesquisa, a pesquisação faz mais sentido. Então, eu faço essa combinação de um paradigma científico diferente de um método científico tradicional, o que é completamente factível. Depois, aqui, voltando para o nosso pêndulo, a gente tem um método de trabalho, que daí eu vou dizer como que eu vou conduzir
a minha pesquisa, como que eu vou fazer ela, então é praticamente a nota digital enquanto pesquisador, como que eu vou fazer o passo a passo, então existe um passo a passo para desenvolver, por exemplo, Design Science Research? Existe, mas vamos lá, eu vou fazer a revisão da literatura, ok, como que tu vai fazer a revisão da literatura? Quais são as palavras-chave, quais são os critérios de busca, quais são os critérios de inclusão e exclusão? Isso varia de pesquisa para pesquisa, e nós, enquanto pesquisadores, temos que deixar isso o mais claro possível. Depois, a decisão sobre quais técnicas de coleta e análise de dados usar, que aqui não muda absolutamente nada em relação a ser uma design science ou não, a estar fundamental no design science ou não. Eu também vou ter entrevista, também vou ter, eventualmente, alguns formulários que eu vou enviar para pesquisa, também vou ter observação, enfim, aqui não, assim como análise de dados, eu posso usar análise de conteúdo, posso usar qualquer análise quantitativa, independentemente do paradigma. E tudo isso por quê? Eu tenho que ter essas esferas todas alinhadas nesse pêndulo para chegar aqui na esfera número 7 e assegurar resultados confiáveis. Assegurar que aqueles resultados que eu estou obtendo realmente são por conta da minha pesquisa e não por obra do acaso apenas. E aí, gente, essa parte eu vou deixar agora a professora Sui vai falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Que é falamos sobre todos esses conceitos da Design Science, enquanto paradigma científico que sustenta a pesquisa com maior relevância, maior rigor. Uma das formas de operacionalizar esse paradigma é por meio da Design Science Research. A Design Science Research tem N métodos que a gente pode seguir. Cada autor vai lá e define, o melhor método é esse, o melhor método é esse. Quando eu fiz a minha dissertação, que eu defendi em 2013, que é da minha dissertação que surgiu o livro, eu fiz uma ampla busca naquele momento sobre todos os métodos, sobre todos os passo a passo que existiam para seguir a Design Science Research. Cada autor tinha uma ideia diferente. Bom, o que eu fiz? Eu fui lá e consolidei aquilo num passo a passo, que é o que está aqui, que quem viu o livro já deve ter visto. Eu consolidei aqui tudo que eu julgava importante que fosse necessário para compor a Design Science Research. Claro que isso na minha dissertação e depois para o livro, eu e os demais autores refinamos esse ponto, né? E foi um dos pontos que a gente realmente colocou bastante esforço aqui para fazer esse passo a passo sobre quais seriam as etapas necessárias para Design Science Research. E aí a gente vai ver que tem alguns autores que, por exemplo, eu acho bobagem explicitar as aprendizagens. E aí não colocam no seu método explicitar as aprendizagens. Nós colocamos que sim, porque explicitar as aprendizagens ajuda principalmente o conhecimento a avançar no seguinte sentido. Eu, enquanto pesquisador, sei quais foram as aprendizagens de quem veio antes de mim, sei que decisões eles tomaram, que decisões eles deixaram de tomar, e isso vai me ajudar a avançar o conhecimento. Tem alguns autores que vocês vão ver que não falam sobre generalização para uma classe de problemas. A gente entendeu que isso é o mínimo necessário para eu dizer que eu estou gerando um conhecimento em Design Science. Eu preciso generalizar para uma classe de problemas. Do contrário, eu não posso ter clareza sobre se eu fiz ou não uma pesquisa sobre se eu avancei ou não o conhecimento. Então, esse passo a passo aqui, é o que está lá no nosso livro, ele é um dos modelos que podem ser seguidos, mas ele não é o único, tá? Mas ele é um dos modelos e é um ponto de partida aqui para quem quiser saber um pouquinho mais da Design Science Research. Sugiro dar uma lida nesse capítulo, se não me engano é o capítulo 5, que ele mostra exatamente como conduzir cada uma dessas etapas e principalmente por que cada uma dessas etapas é importante para assegurar o rigor da pesquisa. Então é isso, eu vou parar por aqui que já me estendi 40 minutos na fala e vou passar para a professora, acho que Viviane ou Cássia, vou fazer uma abertura, depois a professora Sui, e fico à disposição para a gente continuar a conversa em seguidinho. Doutora Dresch, aqui é a Sui. Antes de passar para a Viviane e para a Cássia, eu vou pedir uma gentileza de você falar um pouquinho sobre a instanciação. Sim, claro. Bom, o que é... Deixa eu colocar aqui até o slide que tem os tipos de artefato que talvez facilite essa explicação. Deixa eu só ver se eu acho aqui, se eu não tirei já. Aqui. Vocês estão vendo a tela projetada? Sim. Bom, em geral, os autores estabelecem 5 tipos de artefatos para Design Science Research. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a gente não deveria ficar preso a isso, tá?
Por quê? O que é o mais importante a gente entender do artefato? O artefato ele tem um ambiente interno, ele é uma interface entre esse ambiente interno e esse ambiente externo. E ele está ali posto para gerar algum resultado, para gerar algum determinado objetivo. Esse é o principal conceito que a gente tem que entender do artefato, que ele é essa interface entre ambiente interno e externo. Se eu alterar o ambiente externo, talvez eu tenha que alterar o ambiente interno. Se eu alterar o ambiente interno, possivelmente eu vou ter um resultado diferente no ambiente externo daquele que eu projetei inicialmente. Esse é o principal conceito. Aí alguns autores trazem também os tipos de artefatos, que, sim, de novo, não acho que seja o conceito mais central, né? Porque às vezes a gente acaba ficando talvez preso nesses tipos de artefato e pensar, minha pesquisa não é uma design science, não é uma design science, não se enquadra. Talvez se enquadre pelo conceito do que é o artefato enquanto interface ambiente interno e externo. Mas vamos lá. Os 5 tipos que os autores trazem, o primeiro deles é o construto. O que é o construto? É o construto como a gente conhece na ciência tradicional. Aqui é quando eu estou, por exemplo, projetando um novo conceito, tá? Projetando um novo elemento conceitual, um novo conceito, algo que não existe. Por exemplo, na engenharia de produção, teve um dos projetos que o grupo de pesquisa que eu trabalhava produziu uma certa vez, na Petrobras, que era verificar qual era o nível de ocupação dos tanques de estocagem de petróleo, tá? E aí, desculpa, não era petróleo, era produto acabado já da refinaria. E aí um dos conceitos que foi criado naquele momento, um dos construtos que foi criado é estresse de tancagem, o quão estressados aqueles tanques estavam em cada uma das refinarias. Então isso aqui é um conceito que não existia, então teve que ser criado um construto, conceito e mais ainda como medir aquele estresse de tancagem, tá? Esse é o tipo mais abstrato de todos de artefato. O segundo tipo de artefato são modelos. O que são modelos? São representações da realidade. Um mapa, por exemplo, é um artefato do tipo modelo. Tá? Eu construí lá um modelo de operação e gestão e segurança hospitalar. É um modelo. Tenho lá daqui a pouco algumas premissas, algumas características, o que precisa ser feito em cada momento. Depois eu tenho o terceiro tipo de artefato, que é o mais comum de todos, são os métodos, que é o passo a passo. O que deve ser feito quando para atingir determinado resultado. Então, esse é um método. Então, eu tenho lá, faz isso, depois faz aquilo, tu vai chegar em determinado resultado. Um método é um tipo de artefato. Depois nós temos as instanciações. O que é as instanciações? É eu pegar, por exemplo, um método que está lá projetado, que pode ter sido eu que projetei, ou pode ter sido outra pessoa, seja como for, e eu vou colocar ele num contexto real. Eu vou instanciar ele no ambiente real, no contexto real. Deixa eu dar um exemplo para tentar materializar isso. Imaginem que eu tenho um método, um passo a passo, de como assegurar a segurança de pacientes não COVID em ambientes hospitalares que atendem COVID. Tenho lá um método, um passo a passo bem bonitinho. Só que esse método está lá no papel, uma série de documentos e tal. Agora eu vou instanciar ele num aplicativo de celular. Eu vou colocar ele num contexto real, nesse caso aqui, digital, né? Em que eu coloco esse método agora num contexto de uso direto, por exemplo, num aplicativo. Então, esse aqui é um outro tipo de artefato. Ah, mas o meu artefato, na minha dissertação, só vou ter o método. Isso é um problema? Não, desde que tu avalie esse método também. Ah, eu só vou ter o modelo. Não tem problema, mas tu tem que avaliar esse modelo. Ainda que um colega teu lá na frente pegue o teu artefato e depois instancie, por exemplo, num aplicativo. Vai ser um outro tipo de avaliação, vai ser um outro tipo de construção de conhecimento. Agora, o que é importante? Só pegar esse método e colocar ele num aplicativo não gera conhecimento. Agora, se eu deixar muito claro quais foram as premissas, quais foram as dificuldades, quais foram as limitações, quais foram todos os limites contingenciais, interventivos, etc., para que eu tivesse sucesso de transformar esse método em algo instanciado, por exemplo, num aplicativo, aí sim eu estou gerando conhecimento. Então, essa é uma diferença bem significativa também. Eu instanciar por instanciar não gera um conhecimento sobre como projetar melhor, não gera um conhecimento em design science. No entanto, eu estabelecer muito claramente quais foram as dificuldades, o que funcionou, o que não funcionou, o que eu tive que alterar para que funcionasse, aí sim eu vou estar gerando um conhecimento. E por fim, as design propositions. O que são as design propositions? Design propositions são como se fossem regras tecnológicas, em que eu vou dizer assim, sempre que eu estiver num contexto A e tiver o problema B,
eu uso a solução C. E aí isso já é a Design Proposition já é uma regra assim, mais genérica, ela já está mais próximo da teoria substantiva do que de um artefato propriamente dito, embora essa fronteira não esteja claramente definida. Mas é quando eu tenho clareza, assim, é muito claro na engenharia civil, por exemplo. Vou pegar um exemplo da engenharia civil que eu acho que é o mais simples aqui de todos compreenderem. Eu tenho N modelos de ponte, né? Modelos. Tem N modelos de ponte. Tem ponte estaiada, tem ponte pêncil, tem muitos modelos de ponte. Para cada tipo de ambiente em que eu estou, o modelo vai ser mais adequado do que o outro. E os engenheiros, eles têm essas regras tecnológicas já estabelecidas. Sempre que eu tenho um ambiente que um vão for maior do que 1 quilômetro e tiver ventos acima de tal velocidade, o modelo de ponte ideal é o X, tá? Então, isso são o que a gente chama de Design Proposition ou regra tecnológica. Tem artefatos ali que foram testados, usados, aplicados tantas e tantas e tantas vezes que eu consigo ter essas regras já muito claramente estabelecidas. Acho que era isso. Não sei se ajudei ou não, Sui, mas... Ajudou bastante, doutora Dresch. Ajudou bastante a minha apresentação, inclusive. Obrigada. Tá ótimo.